No Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 14 e 15, nós encontramos esta fala do Senhor Jesus, que disse a Nicodemos: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sejam bem-vindos ao canal Alcançado. Temos estado a falar sobre a serpente, não é? A serpente tentadora do Jardim do Éden, que levou Adão e Eva a pecarem. Depois vimos a serpente ardente, ou a serpente de bronze, que foi erguida no deserto para que o povo que fosse mordido pelas serpentes ardentes não morresse, mas tivessem vida, apenas pelo simples olhar. E vimos ao de leve que isso era uma figura de Cristo Jesus levantado na cruz, símbolo dessa serpente que carregou sobre si o nosso pecado, para que nós tenhamos vida. E por isso Jesus disse a Nicodemos: importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como tenho dito, isto é um livro espiritual para homens espirituais. E o meu desejo é que venhas à fé em Cristo para que possas compreender estas verdades e esta sabedoria que é de cima, que o homem não entende e que o mundo não recebe e rejeita. Mas isto revela a sabedoria de Deus. Vamos então entender o significado por detrás destas palavras. E vamos lembrar uma vez mais, para que fique bem assente nas nossas mentes. Vamos ver o paralelo que encontramos no livro de Números, que nós lemos no último estudo, Números 21, versículos 4 a 9, que os israelitas murmuravam contra Deus e contra Moisés no deserto, depois de terem sido libertos da escravidão. Mas já estavam fartos, enjoados da comida que o Senhor lhes tinha dado. Então pediram ao Senhor, aliás, revoltaram-se contra Deus, e o Senhor mandou-lhes serpentes ardentes, e todos aqueles que eram mordidos morriam. Então oraram, pediram a Moisés que intercedesse a Deus e que retirasse aquelas serpentes, não é? Houve então um clamor e houve a solução, ou seja, o povo reconheceu o seu pecado, não é? E arrependeu-se. Após o arrependimento do povo, Deus deu instruções a Moisés: faz uma serpente ardente, ou de metal, de bronze, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, sendo picado, olhar para ela. Veja, não tinham que fazer nada, apenas olhar para a haste pendurada, ou melhor, olhar para a serpente pendurada na haste. Portanto, nós vemos que a cura veio pela fé. Eles tiveram que crer naquela palavra. Eles deveriam ter pensado: então, mas só de olhar vou ficar curado? Iriam achar ridículo. Pois é, muitas coisas que Deus nos pede, à mente humana parece ridículo. Então, é só por fé que nós temos esta ousadia, esta coragem de o fazer. Portanto, a cura não vinha do objeto de bronze em si, mas da obediência e da fé na provisão divina. Quem olhava, vivia. Então, o que é que significa o Filho do Homem levantado? Importa que o Filho do Homem seja levantado, disse Jesus. Jesus,
utilizou este evento que nós acabamos de ver, que aconteceu no deserto, para explicar a Nicodemos a necessidade do seu próprio sacrifício. E certamente Nicodemos conhecia o episódio de Números. Portanto, este termo levantado refere-se à crucificação. Assim como a serpente foi erguida numa haste, Cristo foi erguido na cruz para que todos pudessem vê-lo. Por isso ficou suspenso da terra. E vejam, ele é o mediador entre Deus e os homens. É ele que está no meio. Então, qual é o remédio para o pecado? As serpentes no deserto simbolizam o pecado e a morte. Jesus, embora sem pecado, fez-se pecado por nós, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Para que agora, ao olharmos para ele com fé, sejamos curados da picada, entre aspas, mortal da transgressão. A morte do pecado não é sem aspas, porque a realidade é efetiva. De facto, houve uma morte espiritual por causa do nosso pecado. Mas é ao olharmos para Cristo que nós somos limpos e purificados de todo o pecado. Então, foi-nos incumbido este ministério da reconciliação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículos 18 a 21, ele diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ou seja, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja que Jesus Cristo foi levantado na haste, que é na cruz, para que todo aquele que olhar para ele seja curado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repare nisto. A abrangência da salvação é universal. Alcança a todo aquele que crê. Mas, ao mesmo tempo, a condição é individual. Ou seja, todo aquele que nele crê. É preciso crer. O Senhor Jesus veio para dar vida a todos, mas só a recebe quem crê. Então, observe que como estas palavras estão presentes noutros textos da Bíblia. Por exemplo, João 8:28 diz: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, disse Jesus. Vemos também no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Chegados aqui, importa fazer uma conclusão. A mensagem central é a substituição, ou seja, Cristo substitui-nos na morte. E a cura está em nós olharmos para Ele pela fé. Onde havia condenação, Deus providenciou um meio de escape visível e acessível. Portanto, a abrangência espiritual
de João 3,14, revela que a salvação não depende de méritos humanos ou rituais complexos, mas de fixar apenas os olhos em Cristo Jesus, reconhecendo, pela fé, que ele foi levantado para levar sobre si o nosso pecado, a nossa condenação, a nossa culpa, o nosso julgamento. Por isso, eu queria perguntar-te se já tens a certeza do perdão dos teus pecados. Queria perguntar-te se já viestes a Cristo pela fé. E se não, eu quero ajudar-te a fazer uma breve reflexão para que assim juntos possamos crescer na graça e no conhecimento deste Deus maravilhoso e que possamos assim abrir as portas do nosso coração para lhe dar entrada. Amém? Então, eu queria começar por apelar-te à consciência da picada. Assim como os israelitas no deserto foram feridos por serpentes, todos nós carregamos as marcas de escolhas que nos afastam ou que nos afastaram de Deus. Então, olhando para a tua vida hoje, consegues identificar o veneno, ou seja, o pecado, o vazio, ou então a tua autossuficiência, vida independente de Deus? E isso reconheces que te tem impedido de viveres em paz? Em segundo lugar, apelar-te para o olhar de fé, porque é aí que está a solução. Jesus foi levantado na cruz para que a cura estivesse disponível a todos. Quando olhas para a cruz de Cristo, vês apenas um evento histórico? Vês alguém que fracassou? Ou vês o único lugar onde a tua dívida foi paga e a tua vida pode ser restaurada? Em terceiro lugar, chamar a atenção para a necessidade urgente de tomares uma decisão, não ao acaso, mas de confiança. Porque a passagem diz que, o texto diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. É uma certeza, não é uma dúvida. Crer biblicamente não é apenas concordar com a mente, mas é depositar a nossa confiança em alguém, numa pessoa, não numa religião, não nas nossas obras ou nos méritos próprios, mas em Jesus. Estás pronto para parar de tentar curar-te a ti mesmo e entregar o controlo da tua vida àquele que venceu a morte por ti? A urgência também de receberes vida eterna está em Cristo. A vida eterna começa agora, numa relação com Deus, que a morte não pode interromper. O que te impede de aceitar esse presente hoje e trocar a tua incerteza pela segurança que só Jesus oferece? Na certeza de que farás esta boa escolha, eu quero te ajudar a fazer uma oração de entrega ao Senhor Jesus para ser salvo. Pois é por um olhar de fé, olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, ora comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que, tal como o povo no deserto, estou ferido pelo meu próprio pecado e afastado de Ti. Então hoje eu escolho olhar para Ti. Creio que foste levantado na cruz para levar o meu castigo e que ressuscitastes para me dar nova vida.
Eu abro a porta do meu coração, recebo o teu perdão e entrego-te o comando da minha vida. Aceito-te como o meu único Senhor e suficiente Salvador. Ajuda-me a ser uma nova criatura, a viver para ti todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se fizeste esta oração com fé, agora és um filho de Deus, pertences à família de Deus e fostes curado, libertado, resgatado das trevas e da morte e da condenação eterna para o reino do Filho do seu amor, das trevas para a luz, do reino da serpente que é Satanás, para o reino de Cristo Jesus. Agora há que permanecer firme nesta verdade, nesta palavra. Através dela, tu vais conhecer a Deus. Através da oração, tu vais comunicar-te com Deus. Não te isoles, mas reúne-te também com outros irmãos que tenham esta fé bíblica e juntos podemos crescer no conhecimento e nesta graça obtida em Cristo Jesus. Que o Senhor ricamente abençoe a tua vida. Amém.